Vamos iniciar a nossa aula sobre programação pactuada e integrada. A PPI é um dos instrumentos de gestão do SUS e a sua elaboração é parte do processo de planejamento do SUS. Antes de falarmos especificamente da PPI, é preciso entender que o planejamento do SUS, ele segue algumas diretrizes. Entre essas diretrizes, está definido que este processo ele deve acontecer de forma articulada, integrada e solidária entre as três esferas de governo. Assim, União, estados e municípios devem seguir as mesmas diretrizes e devem ter um processo contínuo de articulação e integração para que o planejamento seja solidário e que atenda às necessidades de saúde da população. Uma segunda diretriz importante do processo de planejamento no SUS é que cada esfera realize o seu próprio planejamento. O município realiza seu planejamento, o estado realiza o seu planejamento e a União realiza o seu planejamento. E este planejamento deve contemplar as peculiaridades, necessidades, realidades de saúde loco-regionais. Assim, as diversidades existentes nas três esferas de governo são levadas em conta no processo de planejamento, buscando a resolutividade e a qualidade. Quando falamos da programação pactuada e integrada, alguns pontos são prioritários neste processo. Esse processo de programação, ele teve uma redefinição e uma contribuição importante a partir do Pacto pela Saúde, que também reforçou 4 elementos que são fundamentais para o processo de programação e pactuação no SUS. O primeiro deles é que as necessidades de saúde da população é o critério definidor de todo o processo de planejamento. O planejamento das ações de saúde no SUS deve levar em consideração quais são as necessidades de saúde da população. Assim, a diretriz organizativa do SUS, que afirma que o perfil epidemiológico de determinado território é uma consideração a ser tomada em toda a construção do Sistema Único de Saúde, também se aplica para o processo de planejamento. O segundo ponto a ser priorizado é a integração dos instrumentos de planejamento. Então, quando falamos do planejamento de uma forma ampliada no SUS, nós temos a articulação da PPI com o PDR, com o plano diretor de investimentos, concretizando essa integração dos instrumentos. A institucionalização e o fortalecimento do sistema de planejamento no SUS é também um ponto de pactuação a ser priorizado, de forma que existam, dentro das secretarias municipais de saúde, da Secretaria Estadual e do próprio Ministério da Saúde, um setor ou um departamento específico que vai tratar das questões de planejamento. Geralmente, este setor também lida com os processos de controle e avaliação, porque eles estão intimamente ligados. E, por fim, um ponto também a ser priorizado é a revisão e a adoção de um elenco de planejamento pelas três esferas de governo, constituído por diferentes instrumentos: os planos, os relatórios, as programações, que compõem essas estratégias que vão concretizar o planejamento no SUS. Então, vamos tratar especificamente da PPI, Programação Pactuada Integrada. E a definição, de PPI é que ela é um processo instituído no âmbito do SUS, em consonância com todo o processo de planejamento, e especificamente na PPI,
são definidas e quantificadas as ações de saúde para a população residente em um território. E a PPI é a base para o processo de pactuação entre gestores, para garantir o acesso da população aos serviços de saúde. O objetivo da PPI é organizar a rede de serviços, dando transparência aos fluxos estabelecidos e definindo, a partir de critérios e parâmetros pactuados, os limites financeiros para assistência da população. Então, a partir da PPI, é possível calcular o financiamento, o repasse e os limites financeiros destinados a cada um dos entes, com base nos critérios e parâmetros definidos e pactuados para a rede de serviços. Quais são as finalidades da PPI? Ela aloca os recursos financeiros destinados à atenção à saúde, a partir de parâmetros e critérios que são pactuados entre os gestores. Ela resulta na composição de tetos municipais. Ela resulta, então, dos processos de composição dos tetos municipais, na formalização de pactos de referência. Ela regula o atendimento referenciado entre os serviços à medida que estabelece os fluxos entre os diferentes serviços da rede. E a PPI é também a base do sistema de regulação, controle e avaliação do SUS. Portanto, ele é um instrumento de gestão obrigatório para habilitação de estados e municípios. Suponhamos que um dado território quer requerer a sua emancipação para município. Do ponto de vista da saúde, para ser considerado um ente no SUS, um município, entre outros instrumentos, o que este município precisa apresentar é a sua programação pactuada integrada, que vai ser este instrumento onde ele vai explicitar quais as ações de saúde e quantas ações ele vai oferecer para a sua população, nos diferentes níveis de complexidade. Então, é realmente o instrumento que é a base do planejamento do SUS e, em função de definir e explicitar quais as ações e quantas as ações, ele também vai resultar na composição dos tetos municipais de financiamento, porque o cálculo do financiamento é baseado na quantidade de ações que aquele município vai ofertar para a sua população. Para se fazer a PPI, é preciso ter em mente algumas premissas. Primeiro, é que a conformação da rede de serviço deve ser regionalizada, ou seja, não pode-se pensar o planejamento de um ente sem considerar a região de saúde a qual ele pertence. Então, quando o município vai fazer a sua PPI, ele precisa conhecer e articular-se com os outros municípios da sua região de saúde. Por isso, o PDR precede a PPI. A outra premissa é que a programação das ações, ela deve integrar as várias áreas da atenção à saúde. Então, o município deve programar para a sua população as ações de atenção básica, da média e da alta complexidade, mesmo que ele não tenha no seu território nenhum serviço de alta complexidade ou de média complexidade. Mesmo não tendo estes serviços, é responsabilidade do município fazer a programação das ações. Por exemplo, suponhamos um pequeno município que tem uma população de 10 mil habitantes, situada
numa certa região de saúde. Quando este município vai elaborar a sua PPI, a sua Programação Pactuada Integrada, ele vai calcular quanto a sua população de 10 mil habitantes precisa de ações da atenção básica, de ações da média complexidade e das ações de alta complexidade, tanto ambulatorial quanto hospitalar. Esse cálculo de quantas ações são necessárias é realizada com base em critérios e parâmetros assistenciais, os quais nós vamos discutir um pouco mais à frente nesta aula. Este município, mesmo que ele tenha no seu território apenas um serviço de atenção básica, composto pelas equipes de saúde da família, ou mesmo que ele tenha apenas outros serviços complementares, às vezes um serviço de pronto atendimento, serviços ambulatoriais para realização de exames diagnósticos mais simples, mesmo que seja esta a realidade do município, ele deve prever na sua programação pactuada integrada quais e quantas ações de média e alta complexidade a sua população precisa. E vai ser este cálculo que vai orientar a articulação deste município com os outros municípios da sua região de saúde para garantir o acesso da sua população. Assim, a PPI é um instrumento que orienta a pactuação entre os gestores. O nome Programação Pactuada Integrada deriva destes processos, da programação, em que o município calcula quantas ações ele precisa, pactuação, que independente de ele ter ou não os serviços no seu território, ele vai precisar articular com os outros municípios da sua região, e integrada, porque dentro da PPI integram as diferentes áreas da atenção à saúde. A atenção básica, a atenção de média e de alta complexidade, tanto ambulatorial quanto hospitalar. Como é feito o processo, então, da PPI? Existem 5 eixos que orientam a construção da PPI. Esses eixos foram redefinidos no Pacto pela Saúde de 2006, em que a gente tem uma dedicação aí dentro do pacto e a partir do pacto de 2006 para reforçar esse processo. O primeiro eixo é a centralidade da atenção básica. O segundo eixo é a integração das programações. O terceiro, a possibilidade que se abram novas aberturas programáticas. O quarto eixo são as fontes de recursos programados. E o quinto, o processo de programação na relação intergestores. Vamos abordar cada uma desses eixos. Centralidade na atenção básica. Por que este é um dos eixos orientadores da PPI? Porque se reconhece o papel protagônico da atenção básica na organização do SUS. E isso condiciona a atribuição e organização de mecanismos para assegurar a longitudinalidade do cuidado, ou seja, uma linha de cuidado longitudinal ao longo da vida dos usuários, de forma que a atenção básica, por ser o nível de atenção
em que se encontra mais próximo do modo de vida desses usuários, que reconhecem esse usuário ao longo da sua trajetória, deve-se então ser a atenção básica o lugar prioritário para se pensar o planejamento das ações no SUS. Tanto as ações próprias da atenção básica, quanto as ações que são dos outros níveis de atenção. Muitos parâmetros para a atenção de média e alta complexidade vão considerar a população residente nos territórios. E quem possibilita conhecer a população residente no território é a atenção básica. O planejamento e a programação da atenção, ela deve partir das ações básicas e daquelas que são referentes à urgência e emergência, para então compor aquelas de maior complexidade tecnológica, estabelecendo certos parâmetros mínimos para resolver os problemas e estratégias da atenção básica, não apenas na sua dimensão assistencial, mas também as questões de promoção da saúde e prevenção de riscos e agravos. A programação da atenção básica, ela deve partir de algumas áreas estratégicas definidas pelo Ministério da Saúde, e estas áreas, elas orientam o processo de planejamento a partir de parâmetros. Nós vamos dar um exemplo, né, de como isso acontece, mas só para adiantar esse entendimento, uma das áreas prioritárias no nosso país é a atenção às condições crônicas, as doenças crônicas não transmissíveis. Então, dentre as doenças crônicas não transmissíveis, podemos pegar, por exemplo, a hipertensão arterial, né, que é um problema prioritário de saúde no nosso país. Quando um município vai realizar a sua programação pactuada integrada, ele deve quantificar quantas ações de saúde ele demanda para a sua população, para cuidar dessa população no que se refere à hipertensão arterial. Na atenção básica, na atenção de média e de alta complexidade, incluindo nesta programação as ações de diagnóstico, as ações terapêuticas, as ações de promoção da saúde, as ações de prevenção que conformam aí a integralidade da atenção. Então, a programação, ela parte de áreas prioritárias e acontece a partir de certos parâmetros definidos por áreas técnicas ou com base em estudos que vão orientando qual é o mínimo de ações necessárias para atender a uma certa população. É importante a gente frisar, como está destacado aqui no slide, que a programação da atenção básica é de responsabilidade dos municípios. Nós reforçamos isso também quando nós falamos na aula de PDR, que a atenção básica não é objeto de referenciamento. O município não pode encaminhar a sua população residente para outros municípios para receber ações de atenção básica, uma vez que a responsabilidade por este nível de atenção é do próprio município. Casos muito particulares, exceções, devem ser discutidos e programados e pactuados junto à Secretaria Estadual de Saúde, casos em que o município não dê conta temporariamente ou por alguma circunstância muito excepcional
de ofertar atenção básica para os seus cidadãos. Mas, de maneira geral, a responsabilidade da atenção básica é dos municípios. Então, ele faz a programação das ações e ele mesmo oferta as ações para a sua população. Já a atenção de média e de alta complexidade, esta pode ser referenciada para outros municípios dentro das regiões de saúde. E existe uma lógica para esse processo de referenciamento, que nós chamamos de programação ascendente ou programação descendente. Para a média complexidade ambulatorial, a lógica da programação é ascendente. O que significa programação ascendente? Significa que o município, ele programa as ações que a sua população precisa e ele encaminha essa população para outros municípios quando não há no seu território a quantidade de serviços necessárias ou os serviços disponíveis não são aqueles que a população precisa. Então, esse processo de programação, chamado programação ascendente, ele se aplica para a média complexidade ambulatorial. O que está incluído neste processo? Estão incluídos na média complexidade ambulatorial tanto os processos de finalidade diagnóstica ou de finalidade de tratamento, consideradas de baixa incorporação tecnológica. É diferente do processo da alta complexidade ambulatorial. A alta complexidade ambulatorial são os processos de maior incorporação tecnológica, como, por exemplo, a patologia clínica especializada, o radiodiagnóstico, o neuroradiodiagnóstico, as angiografias, a medicina nuclear de uma maneira geral, incluindo as ressonâncias magnéticas, tomografias, os serviços de hemodinâmica. Na alta complexidade ambulatorial, também estão incluídos procedimentos para tratamento clínico, como, por exemplo, serviços de nefrologia, oncologia, quimioterapia. Para esse tipo de serviço, os municípios realizam a programação seguindo uma lógica chamada de lógica descendente. Por que descendente? Porque existe uma concentração destes serviços em alguns municípios polo. Estes serviços não estão distribuídos de uma forma dispersa nos territórios, conforme estudamos na aula de regionalização. Então, estes serviços estão concentrados em alguns polos e o município que abriga estes serviços é que é capaz de dizer quanto é possível ofertar para os outros municípios da região de saúde. Então, neste caso, a programação ela deve ser descendente, na qual os municípios de referência é que definem ou distribuem para a região de saúde a quantidade de ações disponíveis para o atendimento da população. Este modelo descendente se aplica para alta complexidade ambulatorial e também para alta complexidade. Vamos ver aqui neste exemplo
de serviços de cardiologia, neurocirurgia, oncologia e traumato-ortopedia, a distribuição de leitos para internação nessas especialidades são consideradas serviços de alta complexidade hospitalar. E a lógica da programação desses serviços é uma lógica descendente. As referências são definidas a partir dos municípios que realizam esse tipo de atendimento. Por sua vez, a média complexidade hospitalar é uma lógica ascendente, assim como a média complexidade ambulatorial. O que está incluído na média complexidade hospitalar? As cirurgias gerais, os serviços de ginecologia, de pediatria, de obstetrícia, as unidades de cuidados prolongados, os serviços de hospital-dia, são considerados, segundo a incorporação tecnológica que esses serviços apresentam, serviços de média complexidade hospitalar. Então, de maneira resumida, nós podemos entender o processo de programação e pactuação a partir de 3 modelos. Programação e pactuação da atenção básica. Responsabilidade do município. Não é objeto de referenciamento. Programação e pactuação da média complexidade, tanto hospitalar quanto ambulatorial. Segue uma lógica ascendente. E programação da alta complexidade hospitalar e ambulatorial segue uma lógica descendente. Passamos então para o segundo eixo orientador da PPI. No segundo eixo orientador da PPI, estão estabelecidas, então, o processo de pactuação a partir de uma construção de etapas que vai desde a identificação da capacidade de cada município em relação ao que é possível ofertar para a sua população, até a etapa final da pactuação com os outros municípios da sua região de saúde. Essa primeira etapa, que é chamada etapa preliminar da programação, ela tem uma fase que a precede, que é a definição no âmbito do Estado, por meio da Comissão Intergestora Bipartite, daquilo que será prioridade para o Estado. Então, nesta etapa preliminar, a agenda de necessidades e prioridades do Estado é discutida entre os gestores municipais e o gestor estadual e estabelece-se, então, o que deve ser priorizado para o Estado. Essa etapa preliminar também inclui a definição das diretrizes gerais, que serão a referência para o processo de programação no âmbito do Estado como um todo, e, portanto, os municípios devem seguir essas diretrizes gerais. Já se tem, na etapa preliminar, o desenho da regionalização, porque é a partir dele que vai orientar, então, os referenciamentos entre os municípios. Faz parte dessa etapa preliminar o exercício de cada município levantar a sua capacidade instalada, ou seja, o quanto ele é capaz de oferecer de serviços para a sua população. Isso leva em conta todos os serviços existentes no seu território, chamados serviços próprios e serviços contratualizados com o SUS. E também na etapa preliminar acontece a macroalocação de recursos, quando houver recursos financeiros
federais ou estaduais, quando couber, definindo o que vai de fato ser alocado para cada um dos municípios. A segunda etapa do processo de programação é a programação no âmbito do município. Então, a primeira etapa acontece na Comissão Intergestoras Bipartite, são definidas as diretrizes, as referências, o desenho da regionalização. Cada município já sabe a sua capacidade instalada, então ele passa para essa segunda etapa, que é a programação interna no município. De novo, quais são as prioridades para o município, que também são discutidas e deliberadas no Conselho Municipal de Saúde, quais as diretrizes da programação municipal, se haverá uma programação específica para os distritos de saúde, no caso de grandes municípios, como que vai ser feita a distribuição dos recursos no âmbito do município e os parâmetros para a população residente naquele município. A terceira etapa é a etapa onde acontece a pactuação, os pactos entre os gestores que integram as regiões de saúde. E esta pactuação, ela acontece aí mediada pelo gestor estadual, que vai analisar tanto a necessidade de cada município, quanto a capacidade dos municípios e das regiões de saúde de atender a essas necessidades. Após análise e estabelecimento dos pactos intermunicipais ou interestaduais, os serviços não ofertados no âmbito de cada região são então discutidos e pactuados com outras regiões de saúde. Por isso, é muito importante que o desenho da regionalização esteja muito bem estabelecido, pois a programação pactuada e integrada depende da regionalização da saúde. Por fim, a última etapa é a consolidação da PPI, que é de fato quando começa a haver então os fluxos entre os municípios para assegurar o acesso à saúde da população. Bom, e o que orienta os municípios na definição do número de ações que são necessárias para atender a sua população? Existem parâmetros e critérios assistenciais que são recomendações técnicas, que são referências para os gestores do SUS nos 3 níveis de governo, nesse processo de planejamento, programação e priorização das ações de saúde para uma dada população. Estes parâmetros são divididos em parâmetros de concentração e parâmetros de cobertura populacional e são utilizados para definir as ações nos diferentes níveis de complexidade. Vamos então consultar a Portaria de Consolidação número 1, de 28 de setembro de 2017, que estabelece nos seus artigos 102 a 106 critérios e parâmetros assistenciais para o planejamento e programação das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. O link está a seguir e vocês devem consultar a portaria e o caderno que traz de modo específico quais são esses critérios e parâmetros, e continuaremos exemplificando alguns desses critérios e parâmetros para distinguirmos os diferentes parâmetros utilizados para a programação no SUS.